Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre medos. Bom, todo mundo vive e passa por medos. Você já pensou sobre os seus medos? Que tipo de medos você tem? Os medos, eles nos acompanham já há muito tempo, porém é importante a gente saber avaliar o quanto esse medo, ele é um medo aceitável, é um medo que é possível conviver, né? Ou um medo que é patológico, um medo que vai afetar a nossa vida, que pode, como consequências, trazer doenças, trazer problemas emocionais. Então, é importante a gente poder avaliar. Como que é os seus medos? Você vive com medo de tudo? Tudo que você vai fazer você tem medo? O seu medo ele é específico, ele é relacionado a uma coisa pontualmente específica? Isso é importante você avaliar. Existem diversas formas de medo. Medo de altura, que aí a gente vai classificar em fobias. Medo de altura, medo de lugar fechado, medo de se expor a uma determinada situação. Existem medos que também são classificados em questões voltadas a traumas. Então, se você teve uma experiência ruim, uma experiência traumática com alguma coisa, você automaticamente vai ter aquele medo, aquele trauma. Então, por exemplo, você saiu às 7 horas da noite da sua casa e você foi assaltado na porta da sua casa, na calçada da sua casa. Então, assim, todas as vezes, isso é uma possibilidade de medo. Esse é o medo traumático, é o medo que ele acontece seguido de um trauma que você sofreu. Pode acontecer da pessoa que sofreu esse trauma, todas as vezes que ela for sair da casa dela, sempre às 19 ou após as 19 horas, ela pode reviver e ter uma crise de medos muito forte, tá? Então, assim, é muito importante a gente identificar os medos, o quanto eles são lidáveis, né? O quanto eles são possíveis da gente lidar no nosso dia a dia, o quanto isso não é possível de lidar, o quanto isso é mais patológico, isso é mais problemático, né? Para que seja tratado. É importante que, se você teve algum trauma e você lida com um medo muito grande e que isso não desapareceu da sua vida por um tempo, né? Isso é importante você procurar uma ajuda profissional porque você precisa tratar disso, tá? Então, assim, os traumas, eles nos acompanham por um tempo. Então, fui assaltada na porta de casa. Por algum tempo, é muito comum ainda quando a gente for sair de casa, a gente lembrar daquele trauma, lembrar daquela situação e sentir o medo. Só que isso, ao longo do tempo, a tendência é que isso diminua e que isso desapareça. Então, é importante você ficar ligado. Se você tem algum medo, que ele persiste, que ele não diminui, que ele não melhora, que ele não desaparece, ou que é algo que te incomoda bastante, independente de ser seguido de um trauma ou não, se você sofreu um trauma ou não para ter esse medo. É importante que você avalie o porquê desse medo, qual a origem dele, como ele é desencadeado, o que é provocado por ele, e que você analise tudo isso e, se entender que precisa de uma ajuda profissional, que você procure, tá bom? Inclusive, eu fico à disposição. Precisando de alguma orientação, é só me chamar lá no direct do Instagram, @psicofabianasouza, tá bom? Por hoje é isso, eu volto depois com um outro vídeo. Até o próximo tema. Tchau, tchau!